Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Então, gente, na sexta-feira eu falei que eu ia fazer uma livezinha ontem, por ser Dia dos Namorados, né? Mas infelizmente eu não consegui fazer. O motivo esse é que eu fui tomar a minha primeira dose da vacina da Covid, né? E perdi a manhã inteira, praticamente, na fila para tomar a minha vacina. Então, o que resultou eu ter tomado a vacina? Eu tomei a AstraZeneca e aí eu fiquei muito mole, né? Eu não consegui de maneira alguma, né, tá disposta a fazer alguma coisa. Então eu passei descansando o resto do dia, não tive disposição nenhuma para fazer a live, né? Então foi por isso que eu não fiz. Boa noite, Santa, boa noite, Regiane. Uma boa noite para vocês, espero que vocês estejam bem. Então, eu não fiz a live ontem, tá? Então eu peço desculpa para vocês porque eu falei que eu ia fazer e no fim eu não consegui fazer. Mas não tem problema, né, gente? Hoje eu tô fazendo a live, né? E eu vou falar justamente sobre amor e paixão, né? A diferença sobre amor e paixão. Só que não é bem especificamente somente entre homem e mulher, tá? Essa diferença de amor e paixão. É mais sobre outra coisa, né? Então vamos lá. O amor pelo conhecimento, a gente vai falar sobre isso, que é a diferença entre amor e paixão, mas sobre a visão do Mário Sérgio Cortella, tá? Então, amor pelo conhecimento. Mas eu já tive paixão pela filosofia e é muito perigoso, porque a paixão, ela é a suspensão temporária do juízo. Quando você está apaixonado ou apaixonada por algo, você perde o juízo. Se está apaixonado por uma ideia, por um projeto, por um objeto, por uma pessoa, claro que a paixão é deliciosa. Mas a paixão tem que se transformar em amor, porque a paixão transtorna. A paixão faz com que você perca a tua referência. A paixão suspende o tempo. Ela suspende a sua localização. Aí o Mário falando, eu às vezes estou na universidade e passo pelos corredores. E às vezes vejo um casal se beijando de um modo tão intenso, tão profundo. Eu não tenho inveja naquele momento. Eu tenho admiração por uma razão. Tanto faz onde eles estão. Parece que não existe nem o corredor, o lugar, nem o tempo, nem a hora. Eles estão sozinhos no universo. E eu olhando aquilo, eu fico imaginando quanto que aquela paixão, se ela segue, ela liquida ambos. Porque eles não vão conseguir fazer mais nada. A paixão consome. Por isso que uma pessoa, quando diz estar apaixonado por futebol, tome cuidado. Porque eu sou apaixonado por essa ideia. Cautela, como controlar a paixão. Você tem que transformar em amor. Por exemplo, a paixão é o fogo que dá energia. Mas se ele persiste, ele consome, é gostoso, é o ponto de partida. Mas ele não pode ser o ponto de chegada. Nessa hora, volto a si. Eu já fui apaixonado pela filosofia. E aí eu não conseguia pensar fora de alguns elementos que a filosofia carrega, pouco a pouco. Foi serenando a paixão pela filosofia e passei a ter amor pela filosofia. E o amor é algo que te leva ao cuidado, porque a paixão é descuidada. A paixão faz com que você esqueça até o que você precisa preservar, aquilo que está contigo e à tua volta. Se tivesse ainda paixão pela filosofia, eu iria dela descuidar. Mas nesse sentido, o amor cuida, e eu sempre lembro que quem ama não desiste. Eu amo a filosofia. Eu não quero desistir.
Se fosse por ela apaixonado até agora, talvez eu já tivesse me consumido e consumido a ela dentro disso. Então, por mais que seja aprazível dizer que a paixão é boa, ela continua a paixão de vez em quando me capturando para dar energia. O movimento da sacudida. Aí os árabes têm um ditado que eu gosto demais. Dizem os homens, tão como o tapete, às vezes precisa ser sacudidos. Às vezes sacudir a poeira que tem nele. Tudo que está ali acumulado, a filosofia às vezes nos sacode. E é claro que até hoje fico inquieto com algumas coisas que estão no nosso cotidiano. Por exemplo, o mundo da tecnologia. Muito contínua, ele me encanta, coloca coisas inéditas na história humana, mas ele me deixa às vezes desconfiado. Nós estamos vivendo uma realidade em que nós todos juntos, mas ninguém perto, nós estamos vivendo em um território em que a gente não tem tanta proximidade, em que a gente consegue sim uma forma de conexão, mas não necessariamente de afeto coletivo e de cuidado. Essa hora, a filosofia vem de novo à tona e talvez traga aquilo que é o pensamento mais denso do meu filósofo predileto, que é o Descartes. Descartes dizia que filósofo tem que ter pé de chumbo e asas. Você tem que ter pé de chumbo para não perder a realidade e ficar com o pé no chão, mas tem que ter asas para poder voar um pouco acima. A filosofia continua me tirando sossego em vários momentos. Olha só então, por que ele fala tanto da diferença de paixão e amor, né, gente? Que ele fala que paixão cega a pessoa e o amor não. O amor, ele é mais uma coisa mais consciente, né? E então é isso que eu tinha que falar sobre a diferença entre amor e paixão. Hoje nós tivemos um seminário maravilhoso, né, gente? Dos Platina Paula e Paulo Hidreira, né? Que são Platina, fundador Rubi de Portugal. E é interessante como o assunto que eles abordaram foi justamente do padrão de 8 passos, né? O quanto a gente entender todos esses 8 passos no nosso negócio é importante. E também a gente ter uma mentoria, a gente ter os nossos mentores. Então eu estou muito feliz de eu estar fazendo parte dessa mentoria, né? Por quê? Porque eu vi também a importância. Porque até então, até eu começar a fazer essa mentoria, eu não vi a importância do padrão de 8 passos. No entanto, eu vejo hoje a importância que é a gente saber os 8 passos, né? E é muito bom, gente, né? E aí, por isso que eu agradeço Marcelo Migoto e Marcos da Silva por ter começado a dar essa mentoria pra gente. Porque o quanto é importante o padrão de 8 passos. E aí eu anotei várias coisas sobre esse padrão de 8 passos enquanto eles estavam falando, né? Enquanto o Paulo e a Paula estavam falando sobre o padrão de 8 passos, eu anotei várias coisas que eles disseram. E são muito importantes mesmo. Porque cada um, falando do mesmo assunto, explica de uma forma mais simples e com as palavras deles, né? E aí você vai aprendendo o quanto não é complicado e o quanto realmente a gente precisa de ter um sonho, né? Pra gente levar à frente esse negócio. E o quanto é importante a gente fazer amizade ao contatar uma pessoa. E não jogando as coisas como a gente acha que deve ser. E fazer as coisas tudo precipitadamente. Não, a gente tem que fazer amizade primeiro, conhecer a pessoa, para depois a gente falar sobre o negócio. E ver as necessidades dessa pessoa. Então, eu achei muito interessante
o que eles falaram no seminário. Porque você vai aprendendo, pelo menos, eu estou aprendendo cada vez mais. E eu estou com, assim, não uma mania, mas eu acho que Rosi, né? Para eu aprender melhor, eu sempre gosto de anotar. Por quê? Porque na hora as coisas são jogadas assim, né? E eu não consigo, de forma alguma, lembrar se eu não tivesse anotado, né? As frases que eles falaram, né? Então eu anotei. A minha forma de aprender é sempre estar anotando as coisas que eu quero guardar, né? E como eu faço? Eu escuto o áudio, eu anoto. Se eu quero falar sobre aquele, eu anoto, né? E por isso que eu fico lendo. Porque eu não consigo escutar um áudio, mesmo que seja 2 vezes, né? Eu preciso de anotar. Porque eu não vou conseguir guardar as palavras que eu preciso para falar sobre aquele assunto. Então, eu acho muito importante. Cada um tem o seu jeito de estudar. O meu é escrevendo. Eu sempre anoto tudo. Eu acho muito importante, né? E eu gostei muito do seminário, porque eu aprendi muito, né? E por isso, gente, dia 21, né? Comecem façam a inscrição pro padrão de 8 passos, né? Para eu poder também passar para vocês o que eu sei, né? O que eu também aprendi, né? Com o Marcos da Silva e com o Marcelo, né? Pra gente ter realmente uma transformação pessoal. Isso mesmo, Marcelo, né? Porque a gente só aprende assim, gente. A gente passando, conversando, anotando, estudando, treinando, né? E eu acho que eu vou aprender muito mais passando para vocês, dando a mentoria também junto com o Marcos da Silva e o Marcelo. E para mim vai ser muito importante isso. Se fosse há alguns meses atrás, eu ia falar assim, não, eu não quero fazer, eu não tenho condição de fazer isso. No entanto, hoje, não é que eu sou, que eu sei tudo. Não, de forma alguma. Eu estou cada dia aprendendo cada vez mais, né? E dessa forma, eu acho que eu vou aprender muito mais, né? Porque eu vou ter que estudar mais ainda, né? Porque eu não vou querer passar vergonha perante vocês na hora de dar o treinamento, né? E isso, gente, é muito bom, porque você vai aprendendo a ler mais, que é importante no nosso negócio, a leitura dos livros, escutar áudios e treinar no nosso INA, né? No Instituto de Negócios Amway. É muito importante, né? E sim, né, Marcelo? Realmente, né? A gente tem que cada um tem o seu tempo, né? E o meu, eu achei que eu demorei bastante, mas eu acho assim, não tenho vergonha de falar que fiz 4 treinamentos da mesma matéria, porque eu teria vergonha. Não, eu acho que a gente aprende, né? A gente tem o nosso tempo, a gente aprende cada vez mais e no nosso tempo. E o meu tempo foi esse, né? Se tem pessoas que não precisa de todo esse tempo para aprender, que ótimo, né? Porque tem pessoas que conseguem realmente aprender mais fácil. Mas eu acho que para mim, eu precisei desse tempo, né? E estar consciente de que você tem que cada vez mais estudar, treinar, escutar áudio, ler livro e fazer uma duplicação, né? Porque aí, no caso, eu vou ensinar para outras pessoas, então eu estou duplicando, né? Eu acho muito importante. E se para isso a minha transformação é necessária dessa forma, então ótimo, eu vou conseguir, né? E eu fico muito feliz com isso, porque hoje eu vejo que eu estou conversando aqui com vocês, eu estou conversando numa boa, eu não estou nervosa, né? E estou conversando normal. E eu nem estou olhando o que eu anotei,
né? Porque, assim, sobre o P8P, eu falei assim, nem vou precisar de olhar, mas eu deixei anotado aqui que eu tinha que falar um pouquinho sobre isso, porque eu gostei muito do seminário, eu achei muito interessante. E é engraçado que, ultimamente, parece que as pessoas têm de falar demais sobre o padrão de 8 passos, né? Parece que todo mundo que a gente tem contato hoje fala sobre isso. Mas por quê? Porque isso faz parte do nosso negócio, né? Então, cada vez mais, a gente escuta como a pessoa fala sobre o padrão de 8 passos, né? Porque cada um tem o seu jeito de passar o que ela sabe sobre o padrão de 8 passos. E é muito interessante a gente ver que cada pessoa tem uma forma diferente de passar o padrão de 8 passos. Mas a gente sabe que todos os passos são iguais, né? É assim, sonho, compromisso com a Emui, né? A lista das pessoas, o contato, mostrar o plano, né? Aí tem a parte de acompanhamento, né? Aí depois tem a parte de aconselhamento e depois a duplicação, né? Então, tudo isso faz com que eu, Rosi, né? Eu fico feliz com isso, porque eu só tenho cada vez mais que aprender mesmo, né? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa acerola C, né? Mastigável, né? Que ela é muito boa, gente. Tem a vitamina C, e ela é um antioxidante que auxilia na proteção de danos causados pelos radicais livres. Recomendado para o público adulto e infantil. E esse suplemento é fonte de vitamina C, que auxilia na absorção de ferro dos alimentos, no funcionamento do sistema imune, na formação de colágeno, no metabolismo energético de proteínas e gorduras. E os tabletes mastigáveis contêm um exclusivo concentrado de acerola da Nutrilite. Mas por que acerola? A acerola é uma das frutas com maior concentração de vitamina C. E a nossa, ela é cultivada e colhida aqui mesmo no Brasil, em uma das fazendas com certificação orgânica, né, da Nutrilite, que fica lá no município de Ubajara, Ceará. Lá o clima é propício para a produção de acerola, que ali cresce. Proporciona 100% da vitamina C natural, ácido ascórbico, né, utilizada nos produtos Nutrilite. Então, ela favorece a absorção de ferro pelo organismo, potencializa a ação da vitamina E e fortalece o sistema imunológico e contribui também para a formação normal do colágeno. Indicada para uso diário de um tablete de acerola C mastigável para pessoas com baixo consumo de frutas ricas em vitamina C e para crianças acima de 4 anos e adultos que têm dificuldade para engolir cápsulas e comprimidos. Eu uso e eu recomendo a nossa acerola C mastigável. Ela tem garantia de 90 dias de satisfação. Então, maiores informações, e se você quiser adquirir a vitamina C mastigável, você fala comigo ou no Facebook, Rosi Honda Produtos Eco, ou no Instagram, @rosiquiomi, no WhatsApp 16 997 334003 e no YouTube Rosi Honda, tá? Então, você vai lá no meu YouTube, se inscreve, dê seu like, tá bom? E aí, gente, vamos falar também um pouquinho sobre o meu amigo Rubinho Castilho, né? Você sabia que ele faz lives todos os dias às 5 horas da manhã na página dele, Amigos do Rubinho Castilho? Fala sobre a cidade de Paraibuna e sobre o trabalho dele. E sabia que hoje, 13 de junho, é o aniversário de Paraibuna?
Hoje, Paraibuna está completando 353 anos. Olha só que maravilha, né? E aí, ele também faz live às 19 horas todos os dias e tem um canal no YouTube que chama Coisas de Vô, onde ele faz divulgação do comércio de Paraibuna, né? E fala também sobre o trabalho dele, tá? Então, o contato dele é 12 99701 6156. Então, gente, era isso que eu tinha que falar para vocês. Amanhã é dia de fazer live também. Só que amanhã, como eu tenho uma live com o presidente da Amway, João Leone, então eu não vou fazer a live amanhã, tá bom? Mas eu vejo se eu conseguir gravar alguma coisa, eu posto para vocês depois, tá bom? Então, até mais. Agradeço que vocês estiveram aqui comigo, né? Marcelo, Maria de Lourdes, Santa, Celina. Eu não tô reconhecendo quem é a outra pessoa que tá ali, mas agradeço todo mundo que esteve aqui comigo hoje, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite a todos. Tchau, tchau, gente.